Que o Senhor, em sua bondade, tenha misericórdia de nós e nos ajude cada dia mais a aprofundar tudo o que trazemos dentro do nosso coração. Se aqui chegamos, é porque já passamos pelo princípio e o fundamento, a abertura, o descortinar dos exercícios espirituais, frutos da experiência de Deus na vida de Inácio. Eu sou o Padre Laércio e vamos falar um pouco a respeito da experiência espiritual nos exercícios espirituais de Santo Inácio na primeira semana, na primeira etapa de outras etapas que virão e que nos ajudarão a ordenar a nossa vida, a reconhecer o modo como Deus trabalha e a reconhecer o modo como nós nos dispomos ao Senhor. Deixemos que o seu Espírito nos ilumine, nos ajude a que façamos esta caminhada, uma caminhada interior. É uma peregrinação, é uma entrada, eu diria, é um reeducar a nossa interioridade. Fomos educados para a dispersão, fomos educados ao barulho, fomos educados a vivermos sempre com o olhar para fora. E quando fomos educados a olhar para dentro, sempre nos ensinaram a que fugíssemos de fora. Este é um grande risco, porque é preciso este casamento do que temos dentro com o que temos fora. É preciso redescobrir a nossa vida interior, para que possamos assim compreender, viver, ajudar e converter o que temos aqui fora. Peçamos ao Espírito de Deus que Ele nos ajude neste processo, neste momento de conversão. No princípio e fundamento, que nós já terminamos, nesta introdução aos exercícios espirituais, nós certamente aprendemos que a nossa vocação, o nosso chamado primeiro, é a louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. Diante de tudo isso, salvar a nossa alma, salvar a nossa vida, ou seja, não viver sem sentido, não viver sem saber quem somos, não viver sem aprofundar a verdadeira vocação e o verdadeiro chamado que Deus nos faz a cada um de nós. Por isso, louvar, reverenciar e servir é o grande chamado que Deus faz a toda criatura que quer e que deseja encontrar a sua identidade. Uma pessoa sem identidade, ela, pouco a pouco, vai afundar em si mesma e no mundo. E ela pode se sufocar,
Por isso, Santo Inácio nos ensina a termos uma relação com pessoas, com coisas, com o mundo, uma relação equilibrada, madura. E, entre aspas, utilizar as coisas, pessoas e realidades, tanto quanto ela nos leve a esta vocação: louvar, reverenciar e servir. Daí que é preciso, para viver a primeira semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio, termos muito claro a que somos chamados. Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa identidade? Para que o Senhor nos chama? Vamos começar justamente por este ponto. O que seria para nós, que estamos neste caminho inaciano, descobrir o pecado? Qual é o meu pecado? Poderíamos começar aqui com algumas reflexões. Quero começar com algumas reflexões do Padre Adroaldo, jesuíta. E ele começa dizendo justamente isso. O pecado é não louvar, é não reverenciar e é não servir. Ou seja, uma cegueira diante dos dons, uma frieza, uma incapacidade de agradecer e maravilhar-se com tudo que temos e somos. Não reconhecermos a presença de Deus e ficarmos por aí errantes. Tudo vale, tudo está bom, e vivermos de uma autossuficiência, de uma soberba, de não querermos nos baixar para servir. O pecado, nesse sentido, é o ato da liberdade que se fecha a si mesmo. Todos somos livres. E devemos, por isso, nos abrir ao outro, a outras dimensões da vida. Mas não, pelo contrário, recusamos conscientemente e livremente a vida de comunhão com Deus e com os outros. Porque o verdadeiro louvor, a verdadeira reverência, o verdadeiro serviço nos abre a relação com Deus, com o mundo, e com os outros e comigo mesmo. Quando eu me fecho em minha bolha e dou as costas ao mundo, ao irmão, a Deus, e foco a minha vida só em meus objetivos e interesses egoísticos, eu estou fora, eu estou pecando. Um coração que se fecha e que vive daquilo que é só egoísmo, não pode experimentar a bondade de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que se chama, se eu não me engano, é Cura de mim, a cura de mim mesmo, uma coisa assim. Ela fala justamente que eu preciso primeiro me curar de mim mesmo, de minhas inseguranças, de meu egoísmo, da minha autocentralização, do meu fechamento, da minha concepção de mim mesmo, da minha concepção de mundo e de Deus. Então, o ser humano ele vai criando em torno de si um círculo, na verdade, de morte e destruição, de pecado, uma estrutura de pecado. E a gente vai se acostumando. O padre Alfred Delp, jesuíta, eu coloco isso no meu livrinho A Ousadia de Amar até o Fim, ele diz que nós nos acostumamos a viver em uma situação de pecado e de escravidão que é tão sério que nós não percebemos que aquilo dali é uma escravidão. Juramos que estamos vivendo a nossa liberdade, um momento de profunda liberdade. Mas não, é que nós nos acostumamos a viver aquele pecado. Por isso é preciso, nesta primeira semana dos exercícios espirituais, a partir do princípio e fundamento, quando descobrimos que somos amados por Deus, fomos criados para amar e por amor, para louvar, para servir e reverenciar, somos chamados então a caminhar
para dentro de nós mesmos, olharmos para a nossa vida, olharmos para o quanto amamos e descobrir aí o nosso pecado, a atrofia do nosso coração, a atrofia dos nossos sentimentos, a atrofia dos nossos sentidos e ver como a nossa vida pode estar desordenada. E aí está o principal objetivo dos exercícios espirituais: ordenar a vida para, na liberdade, escolher a vontade de Deus. Mas o pecado, ele nos desvirtua. O pecado, ele nos tira o foco. E é justamente a primeira semana dos exercícios espirituais, quando trabalharemos o nosso pecado, que esta semana, esta etapa, desperta no exercitante, em quem faz os exercícios, a tomada de consciência de uma história do pecado. Na minha vida, a desintegração da minha vida, da minha história. Como eu estou cheio de divisão e às vezes até desumanizado. E muitas vezes não percebemos, como diz o padre Alfred Delp. Por isso, nesta primeira semana, os exercícios espirituais pretendem nos ajudar a descobrir que não vivemos tal como somos chamados a ser. Ou seja, Deus nos chama a louvar, servir, reverenciar, por amor, e nós preferimos nos fechar em nós mesmos, adorar o nosso Deus que está dentro, o nosso próprio ídolo, Deus com D minúsculo. Por isso, se faz necessário, neste momento dos exercícios espirituais, descer mais profundamente para descobrir aquele mal interno que está instalado em nosso coração de ser humano. Então, o pecado é algo que muitas vezes está historizado, ou seja, na minha história, e que se assenta, sobretudo, no meu coração. Então, esses passos que iremos fazer da primeira semana é uma entrada na minha história dolorida, na minha história ferida, na minha própria identidade, nas feridas que o pecado produziram dentro de mim. Agora, é preciso que tomemos consciência e é fundamental que saibamos o que estamos fazendo. A metodologia inaciana possibilita trazer à tona vivências quase apagadas, mas que inconscientemente continuam afetando e minando as minhas iniciativas pessoais. Por isso é preciso um olhar para a nossa história. Agora vem o detalhe mais importante. Esse olhar não pode ser um olhar feito sozinho. Nós não podemos voltar à nossa história, à nossa vida, sozinhos. É preciso que esse Espírito de salvação, Espírito de Deus, venha conosco, entre conosco em nossa vida, caminhe conosco ao nosso passado. Por isso, peçamos esse Espírito. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Entraremos em nossa realidade, em nossa humanidade mais ferida. Encararemos o nosso pecado. Encararemos o mal que habita dentro de nós, mas o mal também que habita a sociedade, as estruturas da nossa sociedade. Vivemos em um tempo muito difícil, de fechamento, de obscurantismo, de um pecado estrutural que incentiva a violência, o preconceito, um pecado estrutural que alimenta os ricos cada vez mais ricos e que mata os pobres cada vez mais pobres, famintos, descartados. É preciso então que
tenhamos a capacidade de reler a nossa história, de olhar para a nossa história a partir e com esse Espírito Santo que age em nós. Nunca sozinhos. Porque se olharmos o nosso passado, a nossa história, sozinhos, sem o Espírito, nós ficaremos presos no fracasso, no pecado. E não é esta a ideia. Não é esta. Deus nos dá o seu Espírito para que possamos ir às profundezas da nossa alma, da nossa vida, encarar as nossas realidades, tocar em temas difíceis, revirá-los, enfrentá-los, ressignificá-los. Por isso é importante reviver certas experiências doloridas, mas você não estará sozinho, sozinha. Para isto, o Espírito conduz e temos os nossos diretores espirituais e diretores espirituais. A experiência de rezar o pecado nos exercícios espirituais não é uma experiência de desgraça, não é uma experiência de tristeza, não é uma experiência que tem como fim ficarmos presos no pecado. Não. Nós vamos olhar, meditar, considerar o nosso pecado, mas sempre com uma memória agradecida. Porque já descobrimos no princípio e fundamento que somos amados. Então, o Deus que nos ama, nos salva. O Deus que nos criou, nos perdoa, nos purifica, nos santifica. É preciso que a nossa memória se torne agradecida, para que saibamos entrar em nossa própria realidade, entrar em nossa própria experiência de vida, sem ficarmos traumatizados com o que fizemos, com o que somos. O que vamos fazer é o ato de repassar, como diz o Padre Adroaldo, os próprios pecados. Mas isso deve ser feito à luz do Espírito Santo, fazendo uma leitura redentora do passado. Uma leitura redentora, ou seja, vamos olhar com o olhar do ressuscitado o nosso passado. Não podemos olhar para a nossa história, para o nosso pecado e o nosso passado a partir de uma leitura que nos deixa neuróticos, cheios de pietismos ou de radicalismos, fanatismos, olhando para o nosso pecado e vendo que somos só fracasso. Não. É preciso curar as imagens negativas que temos de nós mesmos, da nossa história e do nosso pecado. Por isso é preciso ir reordenando fatos, ir completando os vazios que estão dentro de nós, corrigindo as distorções, revivendo situações dolorosas, conferindo os sentimentos. É preciso ampliar os horizontes da leitura da nossa vida. Despertar esta memória agradecida. Quando olhamos para a vida dos santos e santas, veremos como eles enfrentaram o seu próprio pecado. Não ficaram presos no pecado, mas sempre olharam e vivenciaram a sua história, a sua memória agradecida. E assim se santificaram, porque o pecado não paralisou, mas, pelo contrário, se tornou uma oportunidade de conversão. Lembro aqui mais uma vez, Eclesiásticos 39, quando nos lembra que o olhar de Deus é desde sempre e para sempre. Aquela velha e antiga frase, Deus vê tudo. Eu sempre lembro disso porque é importante. A gente sempre olha para a história da gente, para a vida da gente, para o pecado da gente, a partir de um olhar de fracassados, do medo, do julgamento de Deus e da condenação de Deus. A gente já se autocondena antes da misericórdia, de experimentarmos a misericórdia. É uma releitura que fazemos às vezes trágica do nosso pecado, da nossa vida de pecado.
E o olhar deve ser outro. Lá diz um texto bíblico: nada impede a salvação que vem de Deus. O olhar que Deus olha para a nossa vida é um olhar salvífico. Ele nos olha salvando. Ele nos cria salvando. Ele nos cria amando. Por isso, é preciso olharmos para a nossa história, para o nosso pecado, não como fracassados e fracassadas, mas como homens e mulheres capazes de perceber em nossa própria vida o quanto a misericórdia de Deus nos alcança. Por isso, iremos contemplar a misericórdia, a força da misericórdia e a força do amor. A força da misericórdia e a força do amor. Santo Inácio de Loyola, na primeira semana dos exercícios espirituais, pede para que contemplemos, ou consideremos, ou rezemos, melhor dizendo, o pecado dos anjos, o pecado de Adão e Eva e de uma pessoa qualquer, até chegar no pecado pessoal. Ou seja, essa é uma estratégia que quebra a nossa resistência e medo em considerar o pecado. Percebemos que há uma solidariedade, entre aspas, no pecado. Fazemos parte de uma história de infidelidades. Ou seja, Adão e Eva pecou, os anjos pecaram e as pessoas pecam. Eu peco. Mas o pecado não é o fim. A misericórdia, o amor de Deus, sim, nos restabelece a dignidade, nos reabilita. Por isso, não tenhamos medo de olhar para o nosso fracasso, para a nossa história, com esse olhar salvífico, com esse olhar que nos salva, com esse olhar que nos leva até a cruz. Porque é ali diante da cruz que iremos, de verdade, contemplar o que o pecado causou. O pecado causa a morte do nosso Salvador. O pecado causa a morte de Cristo. O pecado humano, que não quiseram acolher a sabedoria, o evangelho, o amor. O egoísmo mata Jesus. O medo mata Jesus. Agora, quando olhamos para a nossa história pessoal, precisamos ver que as afeições desordenadas, que as nossas atitudes doentias, também nos matam e nos distanciam da experiência salvífica que a cruz nos oferece. Por isso, precisamos olhar para a nossa história a partir de um olhar salvífico, nos aproximando de novo à cruz de Cristo. Diante do Senhor, poderemos nos perguntar: o que fiz? O que faço? E o que devo fazer por Cristo? O que fiz? O que faço? E o que devo fazer por Cristo? É preciso essa maturidade para não ficarmos presos e presas no pecado. Por quê? Porque somos amados, Cristo morreu por amor e Ele nos ama infinitamente. E somos agora homens e mulheres ressuscitados e ressuscitadas. Vamos considerar o nosso pecado, não ficar presos lá. Vamos considerar a nossa história, não ficarmos presos nela. Vamos considerar como erramos, mas vamos lembrar como estamos dispostos e desejosos de levar para frente a história da nossa salvação. Que o Deus da vida interceda por cada um de nós. Que Santo Inácio de Loyola nos ajude, interceda a que façamos este caminho bonito, este caminho salvífico, este caminho do amor e da misericórdia. Peçamos a graça, irmãos e irmãs, de nesta semana tomarmos consciência dos nossos pecados, das nossas quedas, dos nossos fracassos, que possamos sentir vergonha das nossas quedas, que possamos sentir dor por conta dos nossos pecados, mas que nunca nos fechemos a enxergar o quanto o amor de Deus nos restaura. Vamos pedir a graça da vergonha,
ter vergonha, sentir vergonha de tanto que eu sou pecador, pecadora, e do tanto que Deus nos ama infinitamente. É uma vergonha reconstrutora. É uma vergonha diante do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Amém. Deixemo-nos tocar pela graça do amor e da misericórdia. E que nada nos perturbe, que nada tire a nossa paz, mas que gere em nós vergonha e conversão. Amém. Desejo uma boa semana, primeira semana dos exercícios espirituais, porque muitas coisas bonitas, profundas, estão nos esperando lá na frente. Não esqueça, se você caiu, pecou, se você se lambuzou na lama da vida, a vida de Cristo está desfilando diante de nós, logo ali na frente. Está nos chamando à conversão. Não tenhamos medo. Amém.